Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Corujal. Meu nome é Milena Barbosa, sou uma das colaboradoras do Corujal. E hoje, como uma live surpresa, olha só, resolvi, né, convidar um amigo meu, um grande amigo, profissional maravilhoso, o Gustavo, pra eu entrevistar, pra gente fazer um bate-papo bem legal, tá bom? Antes da gente começar o nosso papo, de chamar aqui o Gustavo, primeiramente gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Realmente, assim, está sendo muito gratificante ver que vocês estão acompanhando, estão mandando sugestões e continuem, por favor, mandando sugestões. Estamos aqui para isso mesmo. Então, muito obrigada mesmo a todos que estão participando de coração. Bom, vamos então para nossa live surpresa. Espero muito que vocês gostem. Acho que vai ser bem legal. Com certeza vai ser bem legal, gente. O Gustavo é uma pessoa sensacional. Estou aqui chamando ele aqui já. Oi, Gu! Opa, boa tarde. Tá me escutando? Eu tô, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Tudo bem? Boa Bem, tarde a todos aí. Fantástico, muito bom. Muito bom. obrigada, obrigada por aceitar o nosso convite, mesmo sendo assim de última hora. Obrigado pela oportunidade maravilhosa. Tô sem palavras aí para poder agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com os alunos de pedagogia, né? Então, obrigado, de coração. Nós agradecemos imensamente por você também ter aceitado o nosso convite. Espero muito que você goste. Seja muito bem-vindo ao Corujal. Obrigado. Ó, Simone. Oi, Si. Já Beijo. aproveita, Gu, por favor, se apresenta para o pessoal, conta pra gente quem é o Gustavo, conta da sua trajetória, conta um pouquinho pra gente, por favor. Puta, se eu for contar a minha trajetória de vida, é a live toda e não dá. Vai ter Fique que à ser, vontade. vai ter que ser 5 lives aí para contar toda a história, né? Bom, prazer, né? Meu nome é Luiz Gustavo Vilas Verdes Ganeve, tenho 41 anos, né? Sou casado, eu sou formado em marketing, eu sou pós-graduado em habilidades gerenciais, atuo como consultor de marketing e comunicação, né? Também tenho a honra de ser professor de marketing, né? E também sou palestrante e nas horas vagas eu encho laje, faço café, né? A gente faz um pouquinho de tudo aí, né? Que Então, engraçado, me identifico. mais ou menos isso aí. E eu tenho na área de experiência aí, na área de marketing e comunicação, atuo desde 2001, né? Então, eu vim crescendo dentro da área de comunicação visual, primeiramente, da merchandising, né? Como cartazista de supermercado. Passei para de merchandising para design, design para marketing, e hoje eu estou aqui, né? Claro que a história não é uma linha reta ascendente, né? É uma história cheia de curvas, cheia de sobes e desces, ainda como toda história, né? Qualquer não, como toda história de muita gente aí que tem um sonho, objetivo a ser alcançado, né? Então, eu também sou disfônico crônico, eu sou gago, né? Eu sou gago disfônico, né? Então, ouvia bastante, né, que eu poderia ser qualquer outra coisa, menos trabalhar com comunicação, né? E hoje, acho que algumas pessoas erraram, né? Mas, enfim, faz Com, parte da vida, faz com parte, né? A minha experiência como professor, ela iniciou aí na sua cidade, né? Em Extrema, né? A convite da sua mãe, né? Da Simone, né? Um dia a Simone me convidou para poder participar da Semana das Profissões, né? Foi. Isso foi, se eu não me engano, em 2015. Eu ainda E tinha cabelo na época. você tinha cabelo na época, né? E quando eu entrei em sala de aula, foram 3 aulas que eu lembro, né? Foram 3 aulas, né?
Se eu não me engano, era para segundo ano, terceiro ano, não me recordo do agora, né? E foi onde eu me encontrei na vida, assim, eu senti, assim, quanto era bacana dar aula, né? Porque tinha sido a minha primeira experiência como professor, né? Só fazer um parênteses nessa história, né? Assim, colocando um pouquinho de lado, esse dia, né? Nesse dia que a sua mãe me convidou, foi no Odete Valadares, se eu não me engano, né? A escola. Foi, isso mesmo. Uma No escola Odete Valadares. aqui em Extrema. Isso, foi no Odete Valadares. Eu estava totalmente sem condição financeira nenhuma condição financeira. Eu estava sem comer há alguns dias. Eu peguei R$ 20 com a minha mãe para poder colocar 15 de combustível e R$ 5 do pedágio, porque para pagar o pedágio de volta, né? E quando eu entrei em sala de aula, independente da minha condição, eu era ali o maior gestor do mundo de marketing, né? Por quê? Eu havia acabado de sair de uma empresa, né, na qual eu era gerente de marketing, diretor de marketing de uma rede varejista, e por um objetivo pessoal de montar um negócio na área, né, de montar um negócio muito promissor. E a minha carreira desde 2001 vinha ascendente, né, crescendo com muitos desafios, lógico, mas assim, ascendente. E quando foi em 2014 que eu saí da empresa a qual eu atuava por quase 15 anos, o negócio que eu entrei deu super errado. Errado ao ponto de eu não ter condição de comer, né? Foi em maio de 2014, outubro, né? Outubro de 2014 até o início de 2015 foram momentos muito difíceis. Extremamente difíceis ao ponto de eu ter que vender até o meu sofá de casa para poder pagar pessoas. Sim. Então, quando a sua mãe me convidou para poder dar aula para os alunos dela, eu não tinha noção do que era dar aula, né? Não tinha noção. E eu sempre, devido à minha condição de fala, eu sempre colocava barreiras. Eu mesmo colocava N barreiras, né? Por conta da vergonha, assim, será que a forma que eu vou falar eles vão entender? Eles vão rir, né? Então, assim, a nossa vergonha é sempre baseada naquilo que o outro vai pensar, né? A sua mãe está aqui dizendo assim, a culpa é minha, né? A culpa é sua. Então, a nossa vergonha está sempre baseada naquilo que o outro vai julgar de você, né? Sim. E eu passei a entender que isso é besteira demais, né? Eu sou assim, sempre fui assim, né? Não é um mal de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não é isso. É que eu não me aceitava até então, né? Eu não me aceitava, né? Assim, eu tentava me esconder ao máximo de falar em público por conta daquilo que as pessoas iriam pensar, né? E quando eu entendi isso, nossa, abriu um mundo na minha frente. Uhum. Então, foi nessa época, né? Eu recordo que nesse dia, né? Você tirou uma foto da porta, né? Você tirou uma foto da porta, eu estava sem trabalho algum, né? Eu já tinha tantos anos de experiência em varejo, né? Em marketing de varejo, porém eu estava em depressão. Isso era de 2015, né? Se eu não me engano. E você tirou uma foto da porta da sala que eu estava de lado falando com os alunos. Isso. E eu postei essa foto no dia seguinte, se eu não me engano, né? Dizendo assim, mais uma palestra de sucesso. Alguma coisa assim. Foi. E uma pessoa que eu conhecia, que dava aula na ETEC, ele dizia assim, numa mensagem: ô Ganeve, tudo bem? Você é palestrante? Eu respondi: claro, com certeza. A agenda está lotada. A agenda está lotada, né? Ganeve, como que a gente faz para dar uma palestra aqui para os meus alunos? Isso na ETEC. Aí vai eu dar uma palestra na ETEC, né? E foi indo. Aí eu voltei para a Extrema, dei outras palestras, né?
E isso foi crescendo. Eu criei um projeto chamado Marketing para a Felicidade, né? Passei a dar aulas na prefeitura de Atibaia, né? Nunca tinha dado aula, né? Eu me encantei com essa área de educação, né? Porque na minha cabeça eu entendo que tudo parte da educação, né? Toda mudança de um país parte da educação, né? Se nós pegarmos os países desenvolvidos, o quanto que eles investem na educação, né? É. Então, eu entendo que isso é um fator primordial, educação. Então, assim, adoro dar aula. Hoje eu dou aula também, né? Aulas na Prefeitura de Atibaia para cursos de capacitação, né? Entre outros projetos. Então, assim, eu sou um professor apaixonado, né? Eu amo aquilo que eu faço, né? E, em resumo, é mais ou menos isso aí, né? Tenho uma agência de marketing, né, onde eu dou consultoria para várias empresas. Hoje é modo remoto, né? Porque questões aí de coronavírus, né? Eu estou fazendo um trabalho home office, né? Não saio de casa, né? Quando saio, você bota máscara, tal, aquela coisa toda, mas é muito raro hoje sair de casa. Mas, assim, o quanto que nessa época eu esqueci, né, que eu já tinha 20 anos nas costas de experiência, né? A depressão faz isso, né? Assim, parece Sim. que a sua vida está sem sentido, né? Parece que um cachorro na rua é mais feliz do que você, né? Eu recordo que na época eu tinha um relacionamento, aí esse relacionamento acabou e eu ficava chorando o dia inteiro, apontando culpados, né? Assim, buscando um responsável para a minha situação, sendo que o responsável mesmo era eu. Eu que tinha aceitado da situação, eu que assinei contratos, enfim, né? Para mim isso tudo foi uma grande escola. E no meio dessa crise toda da minha vida, eu pude me reinventar e descobrir um novo Luiz Gustavo, né? Eu recordo que um dia eu estava no carro com o Heitor, né? Heitorzinho, na época, tinha acho que 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E eu estava dirigindo com ele e veio um morador de rua pedir dinheiro no carro, no farol, assim, sabe? Né? Uhum. Aí eu disse assim, puxa, rapaz, né? Infelizmente eu não tenho, porque eu respeito todo mundo, né? Independente de ser um presidente da República ou um morador de rua, é tudo ser humano, né? Então, merece todo respeito. Aí eu disse assim, puxa, rapaz, eu não tenho. Se eu tivesse, eu te dava, de verdade, né? Aí o carro andou e o Heitor colocou a mãozinha aqui assim no ombro, porque ele estava sentado atrás, né, no carro. Ele colocou a mão no ombro e disse assim, pai, quando eu crescer, eu vou ser igualzinho a você. Nossa, isso foi um soco na minha boca. Gente. Eu acordei naquele momento, eu despertei. Assim, eu entendi que se eu perdesse, ele iria perder. Se eu ganhasse, ele iria ganhar. E qual exemplo que eu estava sendo até aquele momento, né? Então, assim, isso foi um pouquinho antes de eu ir dar a palestra lá, né? Sim. O quanto isso foi importante, o quanto ele foi importante para mim. Eu recordo que o dia seguinte eu passei a ligar para um monte de gente, ir atrás de cliente de novo, né? E quando eu chegava numa reunião assim que eu tinha marcado, por exemplo, né? Aí eu fingia que o telefone tocava, né? Eu dizia assim, oh, minutinho só, por gentileza. Oi, alô, tudo bem? Ah, tá, fechou mesmo? Puxa, que bacana, viu? Obrigado. 20 mil, né? Puxa, que ótimo. Então, eu criava situações, né? Eu criava situações que eu entendia que ninguém quer fazer negócio com alguém falido, né? Sim. Ninguém quer se aproximar, tipo um relacionamento, né? É amoroso. A gente não quer se aproximar com alguém cheio de pepino. A gente não quer se aproximar com alguém na pior. A gente quer se aproximar de pessoas que possam somar na nossa vida. E Sim. eu, como gestor de marketing, eu entendo que, primeiramente, é a minha imagem. Se eu digo que eu vou cuidar da sua imagem, antes é a minha imagem. Então, eu recordo que eu ia assim, nas reuniões, de qualquer reunião, de terno, gravata, né? Sempre no telefone, não, pode fechar, fecha. Puxa, ótimo, obrigado, viu? Obrigado, olha, um ótimo Que negócio. estratégia.
Semana que vem eu tô no Rio, viu? Tá? Eu tô chegando no Rio. Semana que vem eu tô no Rio. Ótimo, a gente fecha isso pessoalmente, né? Então, e tudo isso eu passo isso para os meus alunos, né? Então, quando eu dei a palestra aí, né, na escola, que foi onde me despertou a questão de ser professor, né? Eu tive assim, uma interação com os alunos que foi muito além da matéria de marketing, foi uma questão de vida a vida, né? Porque eu vi pessoas assim, se emocionarem, né? Assim, interagirem, né? E isso para mim foi primordial, né? E um dia eu estava dando aula aqui em Atibaia, né? Nos cursos de capacitação, entrou o prefeito, né? Na sala de aula, assim, não sei se alguém falou alguma coisa para ele e tal. Ele entrou em sala de aula, eu pedi licença para os alunos e tal, né? Aí ele cumprimentou todo mundo e diz assim, vocês estão diante do professor mais, o que é mais gabaritado de Atibaia, uma coisa assim. Eu falei, nossa, eu, né? Eu, professor, né? Então para mim é muito gratificante porque tem muito mais a ver com a minha vida do que o quanto que eu recebo, né? O quanto que eu ganho, né? Sim. O ganhar é muito relativo, né? O ganhar, né? Porque tem preço e valor, né? Assim, quanto eu cobro é uma coisa e quanto isso vale para minha vida é outra coisa, né? Então, Exato. mais ou menos é isso aí. Gu, é lógico, assim, a gente te conhece há muito tempo, né? Você é um grande amigo nosso, da nossa família mesmo. É, e eu pude, né? A gente te acompanhou um pouquinho também, né? Nessa trajetória que você teve, principalmente nas palestras que você deu, que eu estive presente em, acho que uma ou duas, eu não me lembro bem. E Sim, que claramente, realmente, a gente olhava para todo mundo, estava todo mundo emocionado mesmo com a sua história. Porque sim, isso que você falou foi só um pouquinho, né? Mas a sua história de vida, nossa, é incrível, sabe? É inspiradora mesmo pra gente. sim. E Obrigado. tem um momento, Obrigado. duas coisas assim que você falou aqui agora há pouco, né? O quanto a gente, é, o quanto a gente se cobra, né? O quanto a gente Verdade. acha que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente vai, né? Essa E quanto que a cobrança. gente se esconde também, né? Quanto que a gente se esconde, né? Exatamente, o quanto a gente se esconde. Isso eu vejo em qualquer área, né? E na pedagogia isso também tá, né? Isso também acontece. Vejo assim algumas meninas, não vou dizer só meninas porque estamos no curso de pedagogia, mas é para todos, né? Mas, por exemplo, na nossa sala no sétimo semestre temos um grupo enorme de apenas mulheres. Sim. Bendito é o fruto entre as mulheres. Tinha uma época que só tinha um homem na nossa sala. Olha só que sensacional. Brincadeira. Coitado dele, né? Coitado. Não, brincadeiras à parte. Eu vejo assim muitas meninas até hoje se perguntando: será que é isso mesmo? Será que eu tenho realmente vocação para isso? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que é isso que eu quero para minha vida? Né? Isso acaba batendo muito na tecla, né? E estamos aqui no nosso último ano, né, de pedagogia, estamos aqui caminhando aqui para nossa formatura, né? Ano de Sim, TCC, ano de pesquisa, e eu vejo isso ainda acontecendo. E uma sim. das coisas que eu quero muito te perguntar, Pergunte. quais eram os seus sonhos? Puxa vida. Isso quando? Quando? Em qual época da vida? Ahn, Ah, vamos colocar aqui mais ou menos na idade que tenho hoje, 20 anos. 20 anos. Com 20 anos eu já estava. Com 20 anos eu tinha uma namorada, a qual eu me casei com ela. 16 anos juntos, né? Então, assim, primeiramente, eu passei toda a minha juventude casado com alguém, né? Dos 17 até os meus 34 anos. Com 20 anos, eu ainda tinha um grande sonho, por exemplo, de ser jogador de basquete. Isso era um vício na minha vida. Eu Inclusive, a altura diz muito, né? Quando eu diz fico do seu muito.
Olha, aqui Eu um tinha metro um e meio. sonho absurdo. Eu ia jogar basquete doente, até doente eu ia jogar basquete, né? Então, assim, foi nessa idade, né, que eu tive que mudar de sonho, né? Que eu fui obrigado a mudar de sonho, né? De objetivo. Isso aí é a coisa mais comum da vida. Nós temos um relacionamento amoroso, e por algum motivo esse relacionamento amoroso acaba. Eu vou morrer por isso? Não, não posso morrer por isso. Eu preciso criar um outro relacionamento, outros objetivos, né? A única coisa certa da vida são as mudanças, né? A única coisa certa para a nossa vida são mudanças. Então, assim, quando eu me vi já formado da escola, que na época, em 96, eu saí do ensino médio, né? Eu tinha 19 anos de idade do ensino médio. Com 20 anos eu não tinha visão de futuro, porque eu só sabia jogar basquete. E os únicos empregos que eu tinha até então era de balconista e de office boy, e de entregar folheto na rua. Eu era literalmente alguém sem rumo. Tinha um grande sonho de cursar arquitetura, adoro desenhar, até hoje, né? Adoro desenhar casas, apartamentos, né? Adoro, só que eu não tinha essa condição. Hoje tem faculdade em qualquer lugar, por exemplo, né? A gente estuda até à distância. Na época, isso era muito raro em 96, 97. E tudo muito caro, principalmente. Então, assim, não tinha essa condição, não tinha para onde correr. E mais ainda tinha um monte de preconceito comigo mesmo, preto, pobre e gago, né? Então eu permitia que as pessoas também me vissem dessa forma, né? Como assim, como olha lá, tão novo, mas fazer o quê, né? Eu, assim, eu tinha tudo para ser mais um, né? Para ser um Zé Ninguém, né? Assim, só que eu tenho uma mãe fantástica, né? Assim, eu tenho uma mãe que sempre foi uma pessoa rigorosa na minha vida, sempre foi muito rigorosa, né? Mesmo sem condições, né, de pagar os meus estudos, assim, tal, ela sempre me incentivou a crescer, né? Então, quando foi em 99, eu fui morar junto, né? Não, eu fui morar junto em 99, isso mesmo. Em 99, no ano 2001, eu me casei, né? Oficialmente, assim dizendo, né? E foi quando, assim, quando você mora com seus pais, é uma coisa. Ah, não vejo a hora de morar sozinho. Rapaz, é pior que morar com os pais. Porque até então... Ó, a Simone me escutando aí, né, Simone? Né? Ah, eu quero morar sozinho. Quando você mora com os pais, a roupa anda sozinha da máquina não, do corpo para a máquina de lavar, da máquina de lavar para a gaveta, sozinha, né? E É quando você mágico, mora né? é mágico o negócio. Quando você mora sozinho, né? Se, se você faz, tem, senão não tem, né? Então, assim, eu muito inexperiente, né? Agradeço também a Fernanda por muita coisa, né? Minha ex-mulher, temos um filho, né? Assim, crescemos juntos, né? Foi aí nessa época, em 2001, que eu comecei a trabalhar como cartazista, né? Já tinha uma experiência na área e tal, e eu fui vendo o quanto que era bacana, né? Assim, área de comunicação, de publicidade, porque também, desde pequeno, desenhista, leonino, né? Adora coisa boa e cara, né? Adora coisa boa e cara, né? Só um parênteses aqui, a gente faz aniversário no mesmo No dia, né? mesmo dia, né? No mesmo dia. Leoninos assim até. Leonino, né? Então, e eu não tinha condição para isso, né? E a minha, ó, o Rafael Lugli contando aqui, né, Rafael? Rafael, ó, grande parceiro, amigo, né? Amigão mesmo, hoje professor de judô, fantástico, né? Estudamos juntos no Semaba, né? O último ano Olha, do ensino médio. Então, assim, eu fui fazendo uma transição daquele sonho de ser jogador de basquete para um cara que estava lutando para poder entrar na área de comunicação. E como que um cara que na época, hoje eu tenho certa dificuldade, na época era toda a dificuldade do mundo. O Rafael sabe disso, a sua mãe sabe disso, né? uhum.
era muita dificuldade em poder falar. Então, como transformar isso em realidade, né? Eu sou budista, já tenho 26 anos, isso, assim, essa filosofia também me ajudou muito a mudar o ser humano que eu sou, né? Porque sempre julguei muito o outro, né? Sempre culpei muito o outro e nunca olhava para mim mesmo. E assim, isso ao longo da minha juventude, por mais que eu fosse feliz, enfim, né? Eu tinha muita raiva dentro de mim, porque eu era zoado o tempo todo na escola, em qualquer lugar, né? Eu recordo que quando eu ia assim, procurar emprego com 15, 16 anos, a minha mãe ia comigo porque ela que falava no meu lugar, porque eu não conseguia falar, né? Então, juntavam várias emoções e eu não conseguia expor aquilo que a pessoa estava perguntando. Eu não conseguia falar o meu nome, né? Então, assim, foi bem delicado na minha juventude. Um dia, um professor da escola disse para minha mãe assim: Dona Antônia, seu filho tem que estar na PAI, né? Estou aqui, né? Então, assim, uma outra oportunidade, eu fui fazer uma entrevista de emprego, onde eu passei em todos os testes, né? Porque devido à fala eu fiz vários tratamentos, enfim, né? E eu fui fazer entrevista de emprego na última fase da entrevista, na ficha estava lá, né? Deficiente mental. Né? Então, na época, assim, não tinha essa de inclusão social, Sim. de bullying, né? Todo mundo era zoado mesmo, enfim. Então, com 20, 21 anos, foi onde eu iniciei a transição, né? Da minha juventude para a minha maturidade, né? Porque eu já dependia de mim mesmo e eu tinha que correr, né? Então, tive empregos péssimos, empregos que não pagavam, empregos com gente de má índole, né? Passei por diversas áreas, né? Tive carrinho de cachorro-quente, o Rafael sabe disso, né? Eu tive um carrinho de hot dog, vendi caldo de cana, vendi rifa, eu só não vendi o corpo ainda, né? Vai que um dia precisa. Eu não sei, né? Esse corpinho sexy aqui, né? Ah, Brincadeira, brincadeira. né? Brincadeira, né? Então, assim, eu tive tantas experiências boas e principalmente ruins na vida, que eu fui entender que tudo de ruim que eu passei, na verdade, são os meus tesouros. Tudo que aquilo que a gente chama de ruim, na verdade, é a sua grandiosa oportunidade. Onde você mais sofre é onde você tem mais oportunidade de transformação. É, Esse é o ponto, né? Assim, só que como eu estou sofrendo, eu não quero sofrer. Então, eu me esquivo do sofrimento. Eu me escondo. E quando você encara toda essa situação, é o seu maior crescimento. É a sua maior oportunidade de transformação. Né? Como que um cara que não falava se tornou diretor de marketing? Fala para mim. Né? e Como que um cara... professor, Hã? e E professor, professor, né? e E palestrante. palestrante, como que o cara que não falava se torna professor? É lógico, hoje, não estou dizendo que eu estou no céu de forma alguma, né? Porque a gente ainda é totalmente dependente das condições externas. Veio essa pandemia, todo mundo em casa e os trabalhos diminuem, né? Eu ia começar a dar aula agora em março, travou, né? Enfim, né? Quando surge uma crise, igual eu já tive várias na minha vida, várias crises financeiras, de saúde, né? Eu já tive um padrasto assassinado, né? Já passei por situações bem adversas, né? E em cada situação, assim, não é que eu sou assim, poliana, né? Que eu só vejo do lado bom da vida. Não é isso. É que dentro de cada situação, de cada crise econômica, financeira, saúde, existe ali dentro uma oportunidade da sua transformação naquele momento. É. Esse momento agora que todo mundo está passando a mesma condição, a mesma, está todo mundo, exemplo, por exemplo, em casa, vai. Mas cada um enxerga de um jeito, cada um vê de um jeito. Se eu dou sempre esse exemplo, né? Se eu pegar R$ 500 e dividir para 5 pessoas, R$ 100 para cada pessoa,
cada pessoa dá um fim diferente aos R$ 100 devido ao seu ponto de vista, à sua necessidade, né? Mas os R$ 100 é o mesmo, né? A situação é a mesma. Quem difere tudo isso é a minha condição de vida. Por isso que é muito importante, mesmo estando em quarentena, continuar estudando, né? Se aprimorando. Tem um monte de curso online, né? Esse momento de quarentena, por exemplo, é um momento ideal para que você, que sempre diz assim, puxa, eu preciso parar para resolver tal coisa. Nossa, eu estou sem tempo para poder resolver tal coisa. Resolve agora, né? Em muitos casos, muitas pessoas, eles já vinham antes da quarentena reclamando, bambeando. Quantas lojas de negócios, sou do varejo, né? Eu dou consultoria de marketing para varejo também. Quantos clientes e lojistas que eu conheço que já vinham bambeando das pernas e agora deu esse lockdown total e a pessoa está fechada, tá parado em casa, remodela todos os seus processos, né? É a chance de rever todo o seu planejamento estratégico. É agora a hora de rever o seu relacionamento amoroso, de trabalho, carreira, tudo é agora. A gente não pode ficar reclamando, que eu estou parado, eu estou sem isso, estou sem aquilo. Daqui a pouco isso passa. Não, que bom. Aí daqui a pouco tudo volta ao normal. Mas qual o normal que você quer voltar? Né? Qual o normal? A sua vida estava ruim já. Né? É para essa vida que você quer voltar? Né? É para essa vida? Né? Tira essa oportunidade agora para poder recomeçar tudo de novo. E toda dificuldade, seja ela qual for, nos ensina a isso. Então, se eu falo, hein? Puta merda. Socorro, falo demais. Adoro, é isso mesmo, tem isso mesmo. Gu, sim. Você não pensava em ser professor? Não, nunca na minha vida eu tinha vergonha. Assim, só para constar, né? A minha professora de ciências, ela me chamava de Cebolinha, né? Por conta da fala. E a professora de geografia, ela me dava falta porque eu não sabia responder presente. Eu não conseguia falar presente, eu falava aqui. E ela não aceitava aqui. Ela só queria que eu falasse presente, né? Aí um dia foi chamado na escola a minha mãe dizendo que o seu filho está com muita falta. Mas eu estava em sala de aula. Aí a professora disse assim, mas o seu filho, enquanto não responder presente, ele vai ter falta. Mas eu não conseguia falar presente. Não Então, acredito. assim, é verdade. Então, assim, eu teria todos os traumas do mundo para não querer ser professor. Pelo contrário, né? É também por ter vivido tudo isso que eu sei onde tem que mudar, né? Exatamente. Eu conheci meu pai com 33 anos de idade. Eu lembro. Você lembra disso, não? Conheci meu pai com 33 anos de idade. Eu não conhecia ele, né? E eu passei a procurar. Achei um dia, fiz um esquema lá de Luciano Huck. Fui até um casamento de um irmão que eu nem sabia que eu tinha, né? Eu cheguei no casamento lá de bico, né? Eu procurei ele, assim, eu já conheci ele de vista, lógico, né? Aí eu falei assim, né? Olá, seu Wilson, tudo bem? Prazer. Ele falou, olá, tudo bem? Prazer, o seu nome? Eu disse assim, Luiz Gustavo, seu filho. Ele caiu de costa da cadeira, né? Então, aí a gente se abraçou, chorou, aquela coisa toda, almoçamos juntos. E um dia eu dei um relógio para ele, que eu tinha no pulso, né? Eu dei ele de presente. Ele disse assim, eu não posso aceitar esse relógio, meu filho, porque eu nunca fui seu pai. Aí eu disse assim, mas eu nunca... Eu disse que eu nunca deixei de ser seu filho, né? A sua ausência, né? A sua ausência fez eu ser também o homem que eu sou, né? Por conta de você não estar comigo, eu sei aonde um filho sofre, né? Sim. Eu não tinha esse apoio de um homem do meu lado, né? Respira mesmo, né? Eu não tinha esse apoio. E ele, pela ausência dele, ele fez eu ser o homem que eu sou. Então, o meu pai
mesmo sem ser meu pai, foi o melhor pai que eu tive. Porque hoje eu separado, mesmo estando separado, eu não me separo jamais do meu filho. É que Sim, a nossa sociedade, os nossos exemplos dizem assim, é, sempre é culpa do outro, não porque eu sou assim por culpa de fulano. Caramba, muda essa história, né? sim, Traz isso para o seu favor, é a seu favor, né? Tira disso tudo um grande crescimento, né? Por isso que toda dificuldade, dentro dela existe uma oportunidade. Ou eu vou reclamar, chorar, culpar os outros, ou vou fazer disso a minha maior lição de vida, é né? E com transformar o isso, veneno em remédio, né? transformar o veneno em remédio e muito mais. Ajudar muitas pessoas também a mudar a sua vida. Exatamente. Nossa, desculpa, eu chorei aqui, ó. Não, tranquilo. Eu sei que em algum momento eu também vou acabar. Eu tô me segurando porque eu sou a entrevistadora. Então, Sim. não adianta, gente, encontrar com o Ganeve e se sentir dessa forma. Mas isso é uma coisa boa, é uma emoção boa, de Muito verdade. boa, é verdade, é muito boa. E aí eu tava querendo encontrar meu pai de novo, tal, né? A gente falando assim, toda semana quase por telefone. E ele faleceu em 2017, no Dia dos Pais, né? No Dia dos Pais ele veio a falecer, né? Então, todo mundo que está assistindo aí, né? Cuide da sua família, né? Mesmo longe ou perto, né? Vocês estão aqui porque duas pessoas se juntaram no mínimo, né? Se juntaram para que você pudesse existir. Então, Sim, zele pelo seu pai, sua mãe, né? Independente de quem seja, vai ser sempre seu pai e sua mãe, sempre. exatamente, exatamente. Pô, eu só queria voltar um pouquinho aqui, ó. Volta. O Eduardo ele colocou aqui para você, ó, feliz por ver alguém que traçou seu próprio caminho com suas forças, enfrentando as dificuldades. Então, né? Ô, Eduardão, beijão pra você, cara. Show de bola. Na verdade, a gente não sabe o que é ruim e o que é bom. A gente não sabe de fato o que é ruim e o que é bom. A gente não sabe o que é dificuldade e o que não é dificuldade. Tem hora que uma situação ruim te leva a crescer. Então, Exatamente. então aquela situação ruim, ela não foi ruim, foi boa. É que a gente tende sempre, momentaneamente, assim, agora. Aconteceu agora. Eu tendo, assim, eu tendo a lamentar, né, de imediato, reclamar, né? As dificuldades, Eduardão, são os nossos maiores tesouros, né? Quanto mais difícil, desculpa, quanto mais o alpinista sobe a montanha, mais difícil fica, mais gelado fica, mais cansativo, mais o ar fica rarefeito, né? Quanto mais eu cresço, mais difícil é. E esse que é o bacana da vida. Exato. Esse é o ponto-chave. De fazer de tudo isso uma grande oportunidade. E que incentivo pra gente, viu, Gu? Nossa, é, também aqui um pouco, compartilhando um pouquinho aqui da experiência também, né? Esse ano, né, eu vou me formar, tô nesse processo de TCC, de pesquisa, né? Enfim, que não é fácil, que você deve saber que não é fácil, Sim, né? sim, Deve ter passado pela mesma coisa. sim. E, bom, eu trabalho em duas escolas, como professora de inglês, de português, também sou professora de dança. E esse ano eu comecei muito tensa. Eu falei, nossa, eu não vou ter tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. É um tempinho assim muito curto para um almoço, né? Tem 10 minutos para almoçar, tem que engolir a comida, né? Enfim. Sim, E aí eu fui percebendo, né, que quando isso tudo, quando eu fui me acostumando, né, com a rotina, né, o medo foi tomando conta. sim, E aquela sensação, como você realmente falou, aquela sensação de será? Será que é isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu não tenho que parar? Será que, né?
esse será, né, acabou tomando muita conta. E quando a quarentena começou, isso também é um dos assuntos que eu gostaria muito de conversar com você, você sendo consultor mesmo, trabalhando com comunicação mesmo. Quando a quarentena começou, vejo assim, muitos professores estiveram num lugar, tiveram perdidos, né? Verdade, A gente ficou totalmente perdido, né? é verdade. A gente teve aqui em Extrema, não sei como que tá por aí em Bragança, né, em Atibaia, Atibaia, mas em Extrema, é, as aulas continuam normal nas escolas onde continua normal assim, online no caso, né? Estamos fazendo sim, aula online. online. Qual foi o nosso maior desafio? Pegar todo esse conteúdo online, né? Pegar todas essas ferramentas online e transformar elas em conteúdo para que os nossos alunos pudessem receber isso, né? Receber Sim, ainda continuar estudando nesse período de quarentena, né? E sim, aí teve mais um lugarzinho, né? Mais um medo, né? Eu gosto muito de usar, né? Internet, eu uso muito as redes sociais, mas mesmo eu sabendo bastante como usar, eu senti muita diferença, eu senti muita dificuldade. E as pessoas também imagina as pessoas que não têm contato, que sim. não sabem mexer muito bem, né? Eu queria muito saber de você, como consultor, o que que você acha disso, né? O que que você acha que deveria ter para que isso, por exemplo, pós-quarentena, né? Deveria Sim. ter uma capacitação de professores, já que, né, os nossos currículos da educação pedem muito a tecnologia em sala de aula. Ou seja, no caso, a, a comunicação do professor, né, virtualmente. O que Sim. que você acha? Então, como a gente já, assim, porque eu estou fazendo lives aqui de terça a sexta-feira, né, às 6h30 da tarde, né, então, assim, Qual o cada dia tem. Instagram? No meu Insta, Luiz Gustavo Ganeve, né, fiquem aí à vontade para xingar também, fique à vontade, né, Luiz Gustavo Ganeve. E muita gente está dizendo assim, né? Assim, nós estamos entrando agora no século XXI. Agora, né? A era da informação digital, né? Muita coisa tá mudando e migrando totalmente, né? Olha no L2 aqui, ó, né? Isso só aconteceria, né? Em outro momento, né? Em outro momento só aconteceria presencialmente, talvez, né? E o Instagram faz live há muito tempo, né? É que a gente que sempre acaba não o utilizando. Antes de entrar na sua pergunta, deixa eu só responder aqui a do Eduardo, que ele Eu diz acabei de assim: olhar aqui, achei bem Luiz, a interessante. sua dificuldade na Gostei. fala lhe trouxe qual experiência com a leitura? Ponto. Cara, eu sempre li muito bem, né? Se a leitura, eu mesmo, assim, sem ser em voz alta, né? Eu sempre li e assimilei isso muito bem. Pelo fato de eu ter, assim, de eu ter sempre vergonha de falar, eu aprendi a ouvir melhor certas coisas, né? A gente ouve melhor, enxerga melhor, né? Então, assim, a dificuldade sempre foi de ler em público. Eu tinha. Era a minha dificuldade da fala, mais a vergonha, mais sei lá quantas barreiras aí. Foi super difícil, hiper difícil, né? Só que a leitura também me auxiliou muito em poder melhorar a minha dicção. Ler em voz alta sozinho, né? É um exercício de, como fala? De fonoaudiologia. É um exercício, né? E aonde eu não consigo falar, aí eu repito, até conseguir. Só que isso também é um processo psicológico, né? Também, né? Esses dias atrás, uma pessoa disse assim: Gu, qual que é um curso bom gratuito para falar melhor em público? Eu disse assim, ó, para mim, não tem curso para isso. Tem o meu desenvolvimento pessoal sobre isso. Por quê? Porque cada um desenvolve um jeito certo de falar, é o seu jeito de falar.
E eu, como que eu fui aprendendo tudo isso? Primeiro, né, eu toquei o foda-se, né? Pronto, toquei o foda-se, dane-se, né? Eu sou assim, né? E daqui para cima, não daqui para baixo, daqui para cima, eu vou melhorar cada vez mais. Eu vou me esforçar diariamente para poder melhorar cada vez mais. Foi difícil? Muito difícil. Só que hoje, cara, ó, tô aí, tô aqui hoje falando com todo prazer do mundo. Adoro o que eu faço, né? Tem gente que ri ainda, mas para mim isso aí não muda, não. Eu sou mais eu e tô feliz assim, né? Se até eu casei 2 vezes, cara, imagina, até eu casei. Fica Não, ok, tá bom, e né? é uma excelente pessoa, um excelente profissional, né? Voltando, né? Voltando agora à sua questão sobre o pós-pandemia, como eu tinha dito, de que logo as coisas irão voltar a ser o que eram. Não, as coisas não vão voltar mais a ser o que eram. Criamos hábitos, criamos costumes, né? Hoje a gente sempre pediu pizza por telefone, por exemplo, né? Só que uma vez ou outra a gente ia assim, jantar pizza na casa de certa pessoa, né? Que sempre me enrolava, né? Só que Conheço essa história. com essa história, então, É, só que agora o nosso hábito online, de pedir tudo online, vai ser muito mais forte, né? E as empresas têm que se adaptar a isso. Por mais que a pandemia acabe amanhã, existe um fator psicológico, né, de aglomeração de pessoas, né? Teve um shopping na China que abriu lá em Wuhan, 3 dias de shopping aberto foram 5 pessoas, né? Por quê? Porque tem um fator psicológico. Então, o assim, medo, várias áreas de trabalho, de consumo, vão ter que se adaptar, inclusive educação. sim. Inclusive educação, né? Não sei como, assim, eu não sou vidente, mas, assim, é, a, nós não estamos ainda num pico de pandemia no nosso país. Muita gente ainda não sentiu isso ainda. Mas em grandes centros, né, São Paulo, Manaus, Nova York, né, para se recuperar a confiança em certas coisas, vai mudar muito. Então, as empresas vão se tornar muito mais tecnológicas do que eram antes da pandemia. Vou te dar só um exemplo. E imagine você, né, profissional, que pega 2 ônibus por dia para ficar sentada em um escritório 8 horas e voltar para sua casa com 2 ônibus. Uhum. Eu ficava 12 horas fora de casa para poder trabalhar 8 horas. As empresas entenderam que, puxa vida, ó, dá para criar um home office bacana. A quarentena fez muitas empresas pensarem que, quando tudo isso acabar, para que eu vou ter escritório? Para que eu vou pagar aluguel? Para que eu vou pagar transporte para funcionário? Então, assim, vai mudar muita coisa. Muitos profissionais, escrevam isso, viu? Muitos profissionais vão ter os seus regimes de trabalho alterados. Muitas empresas irão assim, contratar profissionais por hora agora. Por hora. Por quê? Elas estão fazendo isso agora e está dando certo. E como a gente se adapta a tudo, muitas pessoas vão estar trabalhando dessa forma. Consultores vão aumentar, profissionais, cursos online. Então, nossa, por quê? A gente vai criar esse hábito agora intensamente, né? Não é a gente aqui em pandemia, em quarentena, nós não estamos construindo uma relação aos poucos. É intenso o negócio. Eu sou obrigado a ficar em casa, né? Sendo obrigado a ficar em casa, eu sou obrigado a fazer várias coisas diferentes, inclusive estudar de outra forma, trabalhar de outra forma, buscar novas alternativas, né? Se eu não me preparar para isso,
né? Eu não posso ficar esperando a pandemia acabar para poder pensar naquilo que eu vou fazer, né? Se eu sou dono hoje de pizzaria, hoje tinha... Boa noite, tudo bem? Tinha um 729 aí, é isso mesmo, né? É meu pai. Se eu sou dono... Bacana. Se eu sou dono de um pequeno negócio, eu preciso agora me adaptar à nova realidade. E não esperar o futuro chegar. Ah, não, acabou a pandemia. O que eu vou fazer? Não é agora, né? Hoje, a gente vive uma época de criar relacionamento. Hoje, a gente aqui, ó, olha com quanta gente estamos dialogando aqui ao vivo. Relacionamento, né? Criar relação com mais profissionais e pessoas, né? Estamos no momento da gente se reinventar, né? Como profissional, seja por delivery, seja por online, por Skype, né? Eu preciso ser adaptável à realidade. E a área de educação, né? Já vinha vindo uma onda de EAD, né? Já vinha vindo uma onda forte de EAD. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, tá? Eu fiz a minha faculdade e a minha pós é presencial. E eu, como professor, eu adoro dar aula em sala de aula. Por conta da interação, por conta do relacionamento, né? E a gente Oi? isso também, né? Eu senti muito isso também. Sim. Essa questão de... Essa interação, eu gosto muito disso, de conversar, de olhar a carinha dos alunos, aí de repente tô aqui trabalhando na frente, né, do computador, né, tentando dar aula na frente de um computador, isso foi muito difícil. Imagina quantas faculdades não irão surgir agora, de fato, online mesmo. Online. Por quê? Eu tenho lá a faculdade de 3 matérias, por exemplo. Né? Eu quero fazer história, eu quero fazer biologia, sei lá, né? Enfim, né? Eu tenho um professor em uma sala de aula com uma matéria dando aula para 1.000 alunos ao mesmo tempo, 2.000 alunos ao mesmo tempo. Então, assim, esse aspecto da vida online vai impactar de diversas áreas, inclusive a área da educação, né? Eu também preciso me reinventar como professor. Por quê? Porque eu não dei aula online ainda, eu só faço live online, né? E passar um conteúdo de 3 horas, por exemplo, em sala de aula é muito diferente do que passar o mesmo conteúdo via online. Porque extremamente. É mais cansativo, eu vejo. é muito mais, porque em sala de aula eu falo, o aluno fala, participa, geram vários assuntos e temas. Aqui online, eu preciso ter conteúdo. Ou seja, será que também os modelos de sala de aula serão os mesmos? Cada aula tem 1h20. Será que isso é necessário? Será que em meia hora de aula online não resolveria a mesma coisa como se fosse 1 hora de aula? Né? Então, tudo tem que ser agora reavaliado. Né? Tudo agora. Gu, assim, nós como estudantes de pedagogia, né, nós estudamos bastante, né, os currículos aqui da educação, como a LDB, o PCN e agora, né, a BNCC. Na BNCC, pede muito o uso da tecnologia em sala de aula, né? Sim. É muito importante. Tem muitas escolas, por exemplo, que fazem o uso de apostila e na própria apostila do aluno tem algum conteúdo direcionando para um portal, para um site, né? Sim. Alguma coisa assim. Sempre, alguns trabalham até com aquela realidade aumentada, né? Principalmente Sim. com crianças, né? Enfim. Só que tem um porém nisso. Quando toda essa questão da pandemia começou, quarentena, né? Enfim, a gente viu que os profissionais, né, da educação não estão preparados para isso, né? Nós não estamos preparados para isso Não. de maneira nenhuma. Pede muito, né, a tecnologia, porém a gente não está preparado para isso mesmo. Exato. Né? Então, não temos nem conteúdo e nem preparo para isso. e às vezes também, dependendo, né,
da onde a gente trabalha, aonde a gente dá aula, onde o contato que a gente tem, na verdade, Sim, às vezes nem o próprio recurso tem, sim. né? Aqui em Extrema, por exemplo, eu e minha mãe, nós trabalhamos nas mesmas escolas, né? Trabalhamos juntas. E nessas escolas, poxa, são escolas particulares, então a maioria dos alunos ali tem acesso à internet, tem um computador, tem um celular ali, entendeu? Já, por exemplo, na escola pública, aqui de Extrema, eles vão dar início agora nas aulas online, né? Sim, E são escolas públicas. sim. Nem todos ali têm acesso à internet, nem todos aqui têm acesso ao celular, Correto, correto. ao computador. Então, assim, como é que seria, como seria uma capacitação para isso? O que teria que ser feito para a gente pós-pandemia? Que agora já está Assim, muito. primeiramente, né? Primeiramente tem o outro lado também, né? Quem está em home office, por exemplo, sabe quanto que é difícil trabalhar em casa, porque requer disciplina. Isso eu tenho 41 anos falando, né? Sou Sim, autogerenciável. E para um aluno de 12 anos, sim. onde ele só pensa em videogame, ele só É, pensa em a gente desenho, mesmo aqui indo para né? a universidade quando Então, parou, assim, nós tentamos acredito, até 2 semanas de aula online. Nossa, foi super difícil, difícil. acredito que são dois lados, né? Tem o lado do aluno, que tem que ter disciplina, dos pais, né? O Dos pais apoio aí, né? Que você colocar rotina em casa é algo difícil também, né? Assim, não é simples educar um filho, né? Criar rotinas, enfim, né? Fase de adolescência ainda, enfim. E tem o lado também do poder público, né? Que precisa melhorar toda a questão de capacitação dos professores, né? Assim, dar condição, né? Por quê? Dar aula online, tá? Mas eu não estou preparado, né? Parece eu uso um exemplo dentro da indústria do comércio, por exemplo, que muitos gestores criam culpados, né? Eles já criam condições para poder dar errado, né? Eles não dão a condição necessária e exigem como tal. Então, assim, antes de eu começar no processo de, a partir de hoje, as escolas do município X passarão a dar aula online, todo mundo tem que ter a mesma condição. Os professores têm que ter os mesmos equipamentos em casa, os alunos têm que ter equipamentos em casa, né? Isso também assim, requer um custo muito alto, né? Porque como você sim. falou, muita gente não tem acesso à internet. No nosso país, vende o dobro de celulares do que de computador. Mais que o dobro, né? Para ter aula online, o ideal seria, no mínimo, ter um notebook ou um tablet, no mínimo. Né? E quanto isso não custa para o Estado, quanto isso não custa para a mãe, para o pai, né? Quanto isso não custa para o professor. Olha aí o que é a Ah, Matoeba, a a Matobea, a Beatriz a Amato. Beatriz, falando da equidade, os dois lados, né? Essa Uhum, percepção, né, de ganho dos dois lados, isso é bem delicado, né? sim. Requer participação do poder público, sim, né? Vamos dar condição aos professores. Ótimo. Requer também participação da sociedade, dos pais, principalmente dos alunos, né? É uma junção. Porém, como a gente fala no marketing, né? Toda campanha de marketing que eu viso, que a minha empresa visa potencializar em você um desejo, dá certo. E toda campanha que a minha empresa visa em você mudar um hábito de vida pode não dar certo, porque é mudar um hábito, né? Tenta parar de fumar, tenta parar de beber, tenta voltar a estudar, tenta, segunda-feira eu vou começar a malhar, tenta, né? Um dia eu vou, 2 dias eu vou, o terceiro dia o corpo diz, não vai mais, não vai, eu tô cansado, tá doendo, não vai. Né? Então, assim,
como é um novo cenário, requer também um período de transição, né? Não é a partir de amanhã as aulas serão online. Não dá certo. Não vai dar certo. Tem que entrar em um processo de adaptação.